Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, hoje nós recebemos aqui no Congresso Nacional um grupo de senadores e deputadas. Recebemos o resultado de uma campanha que iniciou em 2012 pelo Greenpeace, uma coleta de assinaturas que foi entregue hoje à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com mais de 1.400.000 assinaturas de eleitores brasileiros e de eleitoras, pedindo a essa casa que atenda às aspirações desses brasileiros e brasileiras que assinaram o projeto Desmatamento Zero, senador Jorge Viana. 1.400.000 pessoas, eleitores brasileiros e brasileiras, pedem ao Parlamento que votem um projeto denominado de Desmatamento Zero. Esse projeto institui uma redução definitiva, até porque, senhor presidente, por mais que nós tenhamos reduzido o desmatamento no nosso país, mas ainda o ano passado nós tivemos uma perda de 500 mil de hectares de floresta, o que é um exagero para as condições que nós estamos vivendo hoje já em nosso país, de graves problemas de água. Nós temos problema em São Paulo. Hoje eu estava ouvindo aqui o discurso do senador José Maranhão, falando da situação dramática que vive a Paraíba, onde, se não tiver uma solução, cidades inteiras terão que mudar suas populações. Daí que chega em bom momento essa proposição com quase 1,5 milhão de signatários, para que o Congresso tome uma posição em relação a isso. Veja, a tecnologia de manejo da nossa pecuária, sem desmatar, sem derrubar uma única árvore, nós podemos dobrar apenas com uma tecnologia adequada. Nós podemos dobrar o nosso rebanho. Com uma tecnologia, ou quadruplicar, como diz o senador Flecha Ribeiro, em cima da mesma área que estão já desmatadas. Lá no Pará, no estado do senador Flecha Ribeiro, mais de 25% da área antropizada não tem nada plantado em cima. No estado do Maranhão, a mesma coisa. Ou seja, que não há mais a menor necessidade de continuarmos desmatando para produzir. Nós podemos, eu estou muito feliz de ver o senador Flecha Ribeiro balançando sim com a cabeça, dizendo que é verdade. Portanto, nós acolhemos hoje... Permite uma parte, senador Capiberibe. Pois não, senador. O estado do Pará, o governador Simão Jatene lançou um programa Municípios Verdes, que começou em Paragominas. Paragominas é um exemplo do município que era, há 20 anos atrás, conhecido como Paragobala, e hoje eu digo que ele não é exemplo para o Pará, é exemplo para o Brasil. E uma das condições do município verde, desmatamento zero. Ou seja, não há, como Vossa Excelência disse, necessidade de matar mais uma única árvore, nem queremos isso. Nós queremos usar aquilo que está antropizado já, usar com tecnologia, com inteligência, para que aumentemos a produção de alimentos para o Brasil, para que possamos até exportar mais. Parabéns aí pelo pronunciamento. Obrigado. Eu dou sequência. Senador Raupp, eu lhe passo imediatamente a palavra. Eu gostaria só de apresentar aqui aos senhores senadores e senadoras a proposta que nos chegou e que vai tramitar nessa casa. O artigo 1º diz o seguinte: fica instituído o desmatamento zero no Brasil, com a proibição da supressão de florestas nativas em todo o território nacional. A União, os estados, municípios e o Distrito Federal
não mais concederão autorização de desmatamento das florestas nativas brasileiras. Artigo 2º. A proibição de que trata esta lei não se aplica em questões consideradas de segurança nacional, defesa civil, pesquisa, planos de manejo florestal, atividade de interesse social e utilidade pública especificadas em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, e atividades de baixo impacto a serem regulamentados por ato do Poder Executivo. Artigo 3º. As proibições de desmatamento de que trata esta lei terão exceção para os imóveis rurais da agricultura familiar, Lei 11.326/2006, por um período de 5 anos, contado a partir de sua aprovação, condicionadas à implementação por parte do poder público, nestes imóveis, de programa de assistências técnicas, extensão rural, fomento à recuperação de florestas nativas, transferência de tecnologia e de geração de renda compatível com o uso sustentável da floresta. Artigo 4º. Para efeito desta lei, os desmatamentos em terras indígenas e populações tradicionais continuarão sendo regidos por leis específicas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu estou fazendo essa apresentação da proposta que nós certamente vamos debater, vamos discutir, vamos enriquecer essa proposta para que, no final, tenhamos uma lei capaz de superarmos essa dificuldade, porque o equilíbrio hidrológico desse país depende de uma proposta clara de desmatamento zero. Senador Raupp. Nobre senador Capiberibe, eu já estou no 2º projeto do desmatamento zero. O primeiro foi incorporado pelo Código Florestal, mas que não foi totalmente aproveitado. Aí eu entrei com o 2º projeto, intitulado Desmatamento Líquido Zero. Por que o desmatamento líquido zero? O senador Jorge Viana é o relator desse projeto. Quem sabe esse seu projeto vai se encontrar com ele lá na frente. O Jorge Viana, que é um defensor, né, do meio ambiente, gostou do projeto, pediu a relatoria. Então está sob a relatoria do Jorge Viana, que é o desmatamento líquido zero. Por que desmatamento líquido? Eu sei que ainda tem alguns assentamentos do INCRA que precisam desmatar um pouquinho lá para a agricultura familiar, mas que seja compensado de outra forma. Jamais ampliar o desmatamento, a área desmatada no Brasil. Acho que nós não precisamos mais. Em Rondônia, no meu estado, já foi formada uma consciência que quem tem documento da terra não quer mais desmatar. Eu já perguntei para a plateia de 400, 500 produtores, falei, quem quer desmatar? Nenhum levantou a mão, ninguém mais quer desmatar. O desmatamento está acontecendo no meu estado, e creio que na maioria dos estados da Amazônia, né, e do Brasil, é ilegal. É desmatamento sem licença, sem autorização. Em área de posse, em área de invasão, é aí que está acontecendo os maiores desmatamentos do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador. Senador Raupp, na verdade, esse projeto é um projeto da sociedade brasileira. 1.400.000 assinaturas, não é, que nos chegaram em várias caixas, vários volumes, não é? E o projeto foi discutido desde 2012, envolvendo a sociedade civil, várias instituições, não é? Todos aqueles que têm essa preocupação, porque nós estamos trilhando um caminho extremamente perigoso, né, de desequilíbrio ambiental. Senador Donizete, eu vou passar a palavra aqui ao senador Randolfo, logo em seguida, Vossa Excelência. Senador Randolfo. Senador Capiberibe, cumprimento Vossa Excelência. Estive junto com o senhor hoje no concorrido ato organizado pelo Greenpeace, e eu queria ressaltar o que Vossa Excelência já disse. O destaque deste projeto encaminhado pelo Greenpeace é que é um projeto vindo da sociedade. São mais de 1 milhão de assinaturas, que contou hoje no ato com a presença de líderes ambientais, de líderes dos povos da floresta e de artistas. E o fundamental, veja, é uma ofensiva daqueles que compreendem o significado de não termos mais desmatamento, sobretudo na nossa Amazônia. E Vossa Excelência sabe muito bem o que significa isso. Vossa Excelência conduziu um governo pautado pelo tema da sustentabilidade. Hoje o tema da sustentabilidade é uma necessidade humana, é uma necessidade para a continuação da sobrevivência humana na Terra. E veja, o fundamental, o essencial deste projeto é que é uma ofensiva daqueles que compreendem isso
quando, no último período no Congresso, as ofensivas têm sido por parte daqueles que não compreendem a dimensão de nós acabarmos com o desmatamento, principalmente na nossa Amazônia. Veja, o Código Florestal que foi aprovado, lamentavelmente, aqui neste Congresso, é um texto que fragiliza uma progressista legislação de proteção ao meio ambiente que nós tínhamos. É urgente e necessário que esse projeto, que é uma contraofensiva da sociedade, que veio de baixo para cima, seja aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional. Cumprimento Vossa Excelência. Obrigado. Senador Donizete. Obrigado, senador Randolfo. Vossa Excelência esteve lá e nós tivemos a manifestação de vários atores e atrizes, não é, que prestam a sua imagem pública em defesa de uma causa que é uma causa de toda a humanidade. Não é mais, não há como proteger o meio ambiente no Brasil, independente de outros países. Então, essa é uma questão que diz respeito a todos nós, e os artistas vieram aqui junto com o Greenpeace, uma organização internacional de defesa do meio ambiente, que patrocinou essa coleta de assinatura, essa campanha, e uma campanha bem sucedida, porque coletar 1.400.000 assinaturas é uma tarefa hércule, e chegou ao final nos entregando a responsabilidade daqui para frente na condução desse processo. Senador Donizete. Primeiro, senador Capiberibe, louvar a iniciativa que eu considero muito importante. No meu discurso de posse aqui no Senado, no dia 3 de fevereiro, eu dizia que a União, os estados e os municípios não podem ficar como reguladores, disciplinadores, fiscalizadores e punidores dos crimes ambientais. A reposição que está prevista no Código Florestal carece de financiamento para alguns que, sem essa questão do recurso, sem o apoio da União ou dos estados e municípios, não terá como fazer a reposição da floresta. Nós precisamos, para poder viabilizar esse projeto do senhor, como do senador Raupp, como ele disse aqui, nós precisamos ter um marco regulatório conciso, claro, objetivo, de pagamento por serviços ambientais, porque a gente vai equilibrar essa questão daquele que já desmatou e está devendo com aquele que tem direito de desmatar, mas porque ele vai ter um ganho, ele não precisa desmatar mais. Senão ele vai avocar o direito dele, porque ele ainda tem lá 80% da propriedade dele intacto, ele pode desmatar 50%, ele ainda teria 30% para desmatar. Mas se nós organizarmos a questão do pagamento de serviços ambientais, nós vamos viabilizar isso. E isso eu diria para o senhor que é uma questão urgente desse país, é uma questão muito importante e urgente. Eu tenho debatido muito isso, na várias audiências públicas que nós temos feito. Nós estamos debatendo agora, por exemplo, como utilizar a calha do Rio Araguaia sem os prejuízos ambientais, sem os prejuízos sociais e tudo, e aproveitar o potencial econômico. Então, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que eu sou partícipe dessa ideia da gente encontrar uma solução para que a gente não desmate mais, porque não precisa. O senhor disse que nós podemos dobrar a questão da produção pecuária. Não, nós podemos triplicar. O projeto ABC da agricultura de baixo carbono faz com que você tenha 3 bois por hectare, quando hoje você tem menos de 1. Então é possível a gente triplicar sem ter que desmatar mais. Ainda contando que a gente pode articular a lavoura, pecuária e floresta. Então, parabéns pela iniciativa. Vamos ver se a gente, nesse processo aqui, nesses próximos anos, a gente consegue aprovar uma lei dessa magnitude e criar as condições para ela ser efetivada. Parabéns. Muito obrigado, senador Donizete. Eu vou encerrar lançando aqui um desafio. Eu acho que essa proposta, como eu acabei de falar, é uma proposta que surgiu da sociedade. Não é a primeira vez, isso aí é preciso que a gente observe, é a primeira vez que a sociedade brasileira se mobiliza em torno de uma questão ambiental, não é? E essa questão é exatamente em torno de paralisar definitivamente o deflorestamento no nosso país. E é a primeira vez que a sociedade nos traz essa responsabilidade
de dar condução e elaborar, a partir dessa sugestão, o melhor projeto possível no sentido de nós, finalmente, pormos um fim no desmatamento. Nós sabemos hoje a importância da Amazônia, não é, na evaporação de suas florestas, que distribui chuva pelo país todo. Portanto, o desmatamento já atingiu em torno de 20%, e se continuar, nós vamos savanizar a Amazônia, e não só a Amazônia, mas nós vamos desertificar várias regiões do nosso país. Por último, eu gostaria de fazer esse desafio aqui para o Senado. Nós temos a COP21, não é, que certamente o Brasil está com várias propostas, incluindo a do desmatamento legal até 2030, mas o Senado poderia se adiantar e aprovar esse projeto de lei antes da realização da COP21. Eu acho que esse é o nosso desafio, senador Donizete. Nós podemos trabalhar, não é, no sentido, o senador Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, e que foi muito procurado hoje. Mas já posso adiantar que o projeto chegando lá, Vossa Excelência, que nos representou, digo nós todos, o Senado e a Comissão, vai ser indicado o relator da matéria. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Pelo mérito de Vossa Excelência. Obrigado. Então, fica aqui, não é, esse desafio de nós tramitarmos esse projeto e apresentar essa proposta na COP21 como proposta da sociedade brasileira. E eu queria finalizar, agradecer o trabalho fantástico desenvolvido pelo Greenpeace e também dos atores e atrizes que passaram hoje o dia aqui no Senado conosco, debatendo, discutindo e defendendo uma tese decisiva para todos nós que vivemos sobre o planeta Terra. Muito obrigado, presidente.